O papo de hoje é orientação vocacional. Aliás, como a gente precisa de orientação vocacional, né? Todo mundo precisa. Por isso eu quero te convidar. Acompanhe comigo esse VT. Quando crianças, temos o sonho de nos encaixarmos em muitas e mais diversas profissões. Bombeiro, astronauta, médico, dentista, bailarina e assim por diante. Mas assim que crescemos, notamos que a vida não é tão simples quanto parece. Vemos também que as escolhas profissionais mudam bastante. Ficamos mais atentos e corremos atrás do que acreditamos ser o melhor para o nosso futuro. Porém, enquanto alguns têm uma ideia clara sobre o que querem exercer, outros sentem-se perdidos e sem saída, buscando soluções em opiniões externas. Independente de trabalhar agora ou no futuro com o que se gosta, o importante é ser feliz naquilo que escolhemos. Para que jovens e até pessoas mais velhas encontrem seus gostos, foi desenvolvida a ideia de orientação vocacional, buscando ajudar quem está perdido na carreira. Hoje, no Bendita Hora, vamos falar sobre orientação vocacional. Acompanhe! É isso aí, para a gente conversar hoje, nós temos a alegria de receber aqui no estúdio a Valesca Chagas, mentora e coach de carreira. Seja bem-vinda, Valesca. Obrigada. E também o psicólogo Gabriel Monteiro, que já é muito amado aqui no Bendita Hora. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. A gente está muito feliz. Aliás, deixa eu ver aqui, o Gabriel, gente, ele é formado em psicologia, tem especialização em psicologia positiva e certificações internacionais em controle do estresse e tratamento da ansiedade pela Harvard Medical School. Que chique, hein? Muito chique! E ele desenvolveu um instituto onde faz atendimentos psicológicos. Também treinamentos de imersão para desenvolver inteligência emocional e soft skills. Aliás, inteligência emocional é uma coisa que eu gosto muito. Eu li muito o Daniel Goleman. Sim, era seminarista. é o pai, né? A gente foge um pouco daquele conceito só inteligência é a lógica matemática. Não, a gente tem que trabalhar. Agora, deixa eu falar aqui também sobre a carreira e um pouquinho para você conhecer da Valesca Chagas. Gente, profissional com 18 anos de experiência em recursos humanos. Menino, então você tem 22 anos, não é possível? Eu comecei com 4 anos. 4 anos? Aí, ó, tá vendo só? Atuou nas áreas de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção business partner, formado em administração de empresas, pós-graduação em gestão de pessoas, vai terminar também, olha que bacana, neurociência e comportamento e atualmente está estudando psicanálise. Que missão difícil, hein? Psicanálise não é fácil, não. Gente, a gente está com uma alegria imensa de receber vocês dois aqui. Obrigada. E nós vamos então tentar ajudar o telespectador. Você que está acompanhando o programa, tem alguma dúvida sobre a sua orientação vocacional? Quem é que nunca teve? Tenho certeza. Eu, por exemplo, eu sou padre. A minha vocação, a chamada a um estado de vida, é a vocação sacerdócio. Mas eu tenho a minha profissão. Então, eu sou um padre que trabalha. A minha orientação vocacional sempre foi voltada para a comunicação. Vamos, então, tirar algumas dúvidas hoje? Eu quero perguntar primeiro, tem várias perguntas que o pessoal separou, mas como é realizado um teste vocacional? Eu acho que é melhor o Gabriel falar que ele Pode. faz diretamente. Maravilha. Como que é? Então, o teste vocacional, ele é baseado ou em testes projetivos, né, que é teste de personalidade que a gente faz para entender como a pessoa funciona na vida, como ela pensa, como ela se expressa no mundo, né? E também a gente faz testes de comportamento para entender como ela se comporta, não através do que ela pensa e entende o mundo, mas através dos aprendizados, das habilidades e assim por diante, né? Então, o começo do processo dentro da psicologia da orientação vocacional é através de questionamentos que a gente faz para a pessoa, depois através de testes psicológicos de personalidade, comportamentais, para a gente ter um mapa inicial do que essa pessoa está buscando e aonde a gente pode encaixar ela dentro do contexto geral de profissões ou do que ela imagina para ela como ideal, né, de trabalho e assim por diante. Aliás, eu queria até aproveitar, deixa e perguntar, Gabriel, você acredita que hoje a busca por testes vocacionais é muito mais ampla do que no passado? As pessoas estão mais preocupadas com isso? Eu vejo que elas estão mais preocupadas porque
o mundo tá acontecendo muito rápido, cada vez mais rápido. Então, às vezes a pessoa, ela vai para uma profissão que ela acha que sei lá, vai dar mais dinheiro ou vai dar mais algum tipo de ganho e, na verdade, não é o que ela gosta. É simplesmente o que ela, ou que ouviu falar que é bom atualmente, né? Principalmente na parte de tecnologia, né? Sim. Muita gente está entrando na tecnologia e tem muita gente que entra sem saber o que é, entra sem entender. Às vezes ela tem um perfil super comunicativo e a pessoa vai para um TI, por exemplo, que é muito mais fechado, é muito mais a pessoa no computador ali, é muito mais para quem é introvertido, né? Tem uma facilidade maior. E aí ela se vê depois de 20, 10 anos, sei lá, falando assim, nossa, eu tô infeliz pra caramba. Tô ganhando dinheiro, mas tô infeliz, né? E aí, eu tava falando até com a Valesca antes, que a minha procura é muito mais direcionada para adultos que estão em transição de carreira. Não muito o adolescente. Eu atendo também, mas é muito mais o adulto que fala assim, eu estou fazendo um negócio que não está fazendo sentido para mim mais. Né? É verdade. Aliás, eu ia até perguntar isso para a Valesca, né? Eu vi uma pesquisa, é até recente, não tem mais que 2 anos. Essa pesquisa constatava o seguinte, um grande público prefere ganhar menos dinheiro e trabalhar no que faz feliz do que prefere, né, trabalhar num local em que vai sentir infelicidade e ganhar rios de dinheiro. Essa pesquisa faz sentido para você, Valesca? Você acha que essa é a realidade de hoje? Faz. Eu vejo que, principalmente no período da pandemia, as pessoas começaram a repensar a sua carreira. Então, eu converso com muita gente e vejo que muitas pessoas estão nesse processo de se reinventar e de pensar numa nova possibilidade. E nisso, quando você pensa em mudar, vem muito à mente que você quer ser feliz, que você quer qualidade de vida, que você, não é apenas dinheiro. Dinheiro é importante, não vamos tirar esse mérito, né? Até porque tem conta para pagar, todo mundo tem obrigações que o dinheiro pede, mas, ao mesmo tempo, as pessoas passam muito tempo no trabalho. Então, você quer ser feliz, né? Claro, todo mundo precisa, busca, né? Agora, eu lembro também quando eu estava começando com 16 anos, isso já faz mais de 7 anos? Só 7, tá? Quando eu estava no ensino médio, eu reparava que existe uma pressão muito grande, sobretudo para nós que estávamos no ensino médio. Você tem que passar de vestibular e você tem que ouvir muito o que teu pai quer, que tua mãe quer, só que não ouvia muito o que o coração do jovem quer. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, na opinião de vocês, há uma pressão exagerada, uma expectativa da família sobre o adolescente para que ele faça não o que ele tem vontade, mas o que a família quer? O que vocês acham? Existe isso? Na minha visão, há uma pressão, porque para ajudar, a gente sempre tem um primo, uma prima que já sabe o que quer desde pequeno. É verdade, né? Todo mundo tem um primo. Eu passei por isso. A minha prima queria ser médica desde criança. Eu não sabia o que eu queria ser. Então, que legal, ela quer ser médica. E ela é médica, tá, minha prima? E ela, desde os 7 anos, fala isso. Então, ela já sabia. Só que essa não é a regra, né? É exceção. A maioria não sabe muito o que quer. Então, vem uma pressão dos pais, vem uma pressão do seu entorno ali, de gente que já sabe o que quer. O que eu diria é que, para os pais, né? Mensagem para os pais, eu sou mãe, para não pressionar tanto, porque não ajuda, né? Melhor ir buscar ajuda ali com o Gabriel, pedir uma ajuda profissional, do que ficar só com a pressão ali dos eu ia pais, perguntar para o Gabriel isso, né? O adolescente está sendo pressionado, todo mundo falando na orelha dele, e como é que ele vai reagir diante disso? Que conselhos que o Gabriel dá? Exatamente, e aí o principal problema, né, padre, dentro disso, é a parte da ansiedade que o adolescente fica nesse momento, porque muitos adolescentes, igual ela falou, você não tem o entendimento do que você quer ser, né? Assim, aí você até pensa assim, fala, meu Deus, mas eu vou ficar trabalhando 50 anos nessa profissão e como é que eu vou decidir agora, né? Eu não tenho experiência nenhuma dentro de tudo isso. Então, eu acho até triste, a pessoa tem que sair do colégio e já entrar num vestibular, já tem que fazer alguma coisa. E a respeito dos pais também tem isso, né? A pressão é muito grande. A gente chama sombra parental dentro do processo de eu gostaria que você fizesse isso. Ou então, eu só pago a faculdade se você fizer isso. É verdade. Tem muito isso, né? Nossa, ou então, eu sou médico, eu quero que você seja médico. Eu só pago a faculdade de medicina para você.
isso dá uma pressão muito grande na pessoa, porque ela não sabe o que ela quer fazer e além dela não saber o que fazer, que já é uma pressão, tem a pressão dos pais para ser o que, às vezes, o pai não foi também, né? O pai ou a mãe. Às vezes, o pai não conseguiu uma faculdade boa e tal, só que ele quer que o filho seja. Realizar o sonho dele no filho, né? Exatamente. É tão comum isso, só que não faz bem. E a gente vai entender também por quê. Uma pessoa, por exemplo, ela escolheu uma determinada carreira, né? E ela, em algum determinado ponto da vida, ela pensa, eu acho que eu escolhi errado. É tarde demais para mudar? Existe um tempo? Depois dos 40 eu não posso mudar, depois da idade tal não posso mudar. Tem isso ou não? Qualquer um pode mudar? Você não tem um prazo de validade para você fazer o que você quiser fazer. Agora, existem, por exemplo, algumas profissões que é muito mais difícil você se inserir no mercado quando você já está mais velho dentro de alguns tipos de mercado, né? Isso a gente tem que sempre falar para o cliente, para o paciente, para ele entender que ele pode mudar, mas pode ser difícil essa mudança, essa transição pode ser difícil. Mas existem N possibilidades de mudança de trabalho em que a idade não influencia nada. É até interessante, quanto mais velho você for, mais experiência você tem. Isso. E você pode usar até skills, né? Conhecimentos que você adquiriu na profissão antiga para nova. Né? Então, assim, o exemplo pessoal, a minha primeira formação é artes cênicas. Artes cênicas? Eu trabalhei durante muito tempo com isso, trabalhei com a psicologia junto com artes cênicas e eu dou, por exemplo, cursos de como falar em público, esse tipo de coisa, que eu linko as duas coisas. Eu linko artes cênicas e linko a parte emocional do falar em público, que muita gente tem problema, né? Sim. Então, você consegue linkar uma coisa na outra, mas vai de paciente para paciente e entendendo cada caso, né? Mas não é uma tragédia você chegar e falar assim, meu Deus, fiquei 20 anos trabalhando numa coisa que... Não, calma. Né? Vamos focar e vamos entender o teu processo e entender para onde você vai, né? Então, gente, eu concluo que é possível. Não é fácil, né? Não é fácil, mas possível é. Agora, eu queria saber, porque a gente ouviu, então, como é possível para a pessoa que quer mudar. Agora, será que o mercado de trabalho aceita essa pessoa que mudou de profissão, percebeu a minha vocação verdadeira, embora eu tenha feito algo durante tantos anos, é uma outra? Valesca, o que você acha? Você acha que o mercado recebe bem essas pessoas? Eu acredito que sim. Até como o Gabriel disse, né? Imagina que com 17 anos, está terminando ali o ensino médio, né? Geralmente é nessa idade. Isso. Achar que com essa idade você vai tomar essa decisão e vai para o resto da vida com ela... Brilhante. É muita pressão, né? Muito. Então, a pessoa pode sim mudar de ideia lá na frente. E toda a nossa história de carreira vai compondo quem a gente é. Nada é perdido. Então, eu já trabalhei em loja, já trabalhei em varejo e atendi a público. Eu uso isso hoje. Então, tudo a gente consegue carregar. O que eu acho também que é importante você quer mudar. O mercado vai me aceitar? Primeiro, assim, se planejar para essa mudança, né? Não é, eu sou um exemplo, né? A gente falou de idade, eu tenho 40 anos, estou estudando psicanálise. Mas tem uma carinha, vamos combinar, de 22, né? Muito obrigada. Mas é verdade. Gentil, muito gentil, obrigada. Verdadeiro, né? Muito obrigada, padre. Então, eu tenho 40 anos e eu sou estudante. Eu vou ser uma psicanalista daqui a alguns anos. Sim. Então... Eu estou construindo esse meu mercado também. Se eu ficasse, não, sou administradora, tenho que trabalhar só em RH, eu não sairia, eu não faria essa mudança. Entendi. Então, tem que fazer planejado. Você pode mudar. É óbvio, né, que se eu quisesse ser uma atleta, tem mudanças que não dá. Então, eu não vou ser uma ginasta. Mas é possível mudar dentro de uma realidade concreta. Possível. Exatamente. Quando a gente fala de realidade concreta, até a próxima pergunta que eu queria fazer é porque muita gente fala, talvez você não faz o que ama, mas você tem que amar o que você faz. É uma frase muito bonita, o conceito legítimo. Agora, será que isso é real, é concreto, é imprescindível amar o que você faz? Ou será que é um pouco de utopia? O que o Gabriel acha? Quando você não gosta do que você faz, você não ama o que você faz. Né? Então, assim, quando você muda ou pensa em mudar de carreira, de área, enfim, é porque você está infeliz com o que você faz. Então, não adianta chegar e falar assim, seja o melhor dentro da tua área e tal, porque por mais esforço que você faça, você está se machucando.
você está cada vez mais dando murro em ponta de faca, sabe? Não, eu não gosto disso daqui, mas é isso que eu tenho. Tudo bem, é isso que você tem agora, mas por que não começar a pensar em outras possibilidades enquanto você está fazendo? E aí, óbvio, você vai dar o seu melhor enquanto você faz, mas amar o que você faz depende muito de se você está se sentindo bem dentro do trabalho, se aquele trabalho significa algo para você, né? Esse conceito de ter que ter algo a mais do que você faz, assim, ter um propósito dentro do trabalho ou na área que você trabalha, eu acho que é fundamental para que você tenha combustível o resto da sua vida dentro daquela área, né? Então, eu vou por esse caminho, eu vou por esse ponto. Maravilha! A gente vai então agora continuar falando no programa. Você que tem dúvidas sobre a sua orientação vocacional, o que você quer fazer da sua vida ou quer aconselhar filho, neto, então continua aqui com a gente ao vivo na Rede Vida. Estamos fazendo um programa especial perguntando para você como está o seu processo de orientação vocacional. Você tem dúvidas sobre qual profissão seguir? Você também quer ajudar seu neto, seu filho, seu sobrinho, qualquer pessoa da sua família ou algum conhecido no processo de escolha vocacional? Então a gente está aqui tirando dúvidas com 2 profissionais de magnitude exemplar. O nosso querido doutor Gabriel, e hoje ela me disse que é a primeira vez que fez televisão, a Valesca Chagas, que é mentora e coach de carreira. É verdade que é o primeiro programa que você está fazendo aqui em rede nacional? Primeiro. Mas não parece. Tá mandando bem pra caramba, né? Aliás, a gente está ao vivo, eu quero perguntar, vocês aceitam um cafezinho? Posso servir vocês? Com certeza. Por favor. Então, enquanto eu vou servindo o cafezinho, eu queria fazer uma pergunta clássica. Dinheiro, na opinião de vocês, dinheiro é sinônimo de sucesso profissional ou nem sempre? O que vocês acham? Eu acho que nem sempre. Não dá para se basear apenas no dinheiro como uma régua de sucesso. Porque se fosse por isso, né, o fato só de ter dinheiro, todo mundo seria feliz. E não é exatamente o que acontece. Eu acho que a primeira pergunta que a pessoa precisa se fazer é o que é sucesso para ela. Porque para uns é ter dinheiro, para outros vai ser ter qualidade de vida, para outros vai ser, né, fazer o que gosta, contribuir com o outro. Então, você precisa entender qual que é a sua régua de sucesso. E é a partir dela que você tem que se basear. Maravilha. Adoçante ou... Nada. Nada? Nada. Toma café puro. É raro hoje em dia, hein? Obrigada. Mas sabe quem fez esse café? Foi o Rodolfo. É o melhor café do mundo. Aliás, a gente estava sentindo o cheiro de café, Rodolfo. Por que você não faz isso nos outros programas? É só aqui, né? É só pro Padre Juarez. No Santo Terço não tem nada disso. Tem tempo nos outros. Que não tem tempo, porque imagina, você fica ali no computador brincando. Não é verdade, Wilson? Ele só serve café pro Padre Juarez. Proteção, isso é proteção. O Padre Juarez merece, mas a gente também. E o doutor? O doutor vai tomar com açúcar ou adoçante? Sem também. Também puro? Olha só, Obrigado. vocês são um exemplo, hein? Bom, eu vou tentar tomar puro, né? Vou ver se eu consigo. Puro é bom. Vamos. Não, só para concluir também Claro. esse ponto, que é assim, aquela frase, né, dinheiro traz felicidade ou não traz felicidade, Sim. Isso é muito relativo, né? Porque assim, se você vai somente com o intuito de ganhar dinheiro ou escolhe uma profissão com somente com essa análise, a tendência é que você, por mais dinheiro que ganhe, não seja feliz. Não tenha uma qualidade de vida boa e assim por diante, né? Ou então, coloque de lado família, amigos e tal, para trabalhar exaustivamente, para conseguir um dinheiro e assim vai, né? Então, na época que eu trabalhava em hospital, eu trabalhava na parte de UTI, então eu pegava caso mais pesado. E a grande maioria das pessoas, dos arrependimentos das pessoas, quando estava já quase partindo, era que ou escolheu a profissão errada, eu queria ter escolhido o que eu sempre quis fazer e nunca consegui, nunca tive coragem de fazer. E outra eu queria ter passado mais tempo com a minha família, em vez de estudar tanto, em vez de trabalhar tanto. Profundo isso, doutor. Então aí você vê, né? O dinheiro, ele é consequência, ele não é fim. Então se você faz alguma coisa com amor, com prazer, você pode não ficar milionário, mas você vai conseguir construir uma profissão digna e que você se sinta bem com isso. E aí você vai conseguir o dinheiro como consequência disso.
Nossa, é muito enriquecedor, por isso o bate-papo é tão importante. A gente vai, inclusive, ler agora perguntas de telespectadores. Tem um VTzinho, roda o VT então pra gente. Estou na dúvida entre duas faculdades. Uma eu acho mais interessante e a outra posso receber um salário melhor futuramente. O que eu faço? Pergunta inteligente, pergunta que todo mundo se faz. E eu tô acompanhando vocês hoje, a primeira vez tomando café sem açúcar. Só Olá. que esse aqui, eu tô acompanhando, vamos ver. O cheiro tá bom. É bom. Rodolfo, só você mesmo para me fazer tomar café sem açúcar. É a única vez. Bom, e essa pergunta então? O que vocês diriam? Fiquem à vontade os dois. Então, tem Duas relação com o que a gente faculdades, acabou né? de falar, né? Olhar, o salário não pode ser sua única régua de decisão. Se você se basear apenas pelo salário, desculpa, corre o risco de você se arrepender no futuro. Então, é importante, né? Ali a primeira, né? A primeira parte. A faculdade eu acho mais interessante. Sim. Provavelmente é que a pessoa se identifica que tem mais aptidão. Eu acredito isso também. Então, e a outra recebe tá mais pensando. dinheiro. Ela está na dúvida disso. E não é uma garantia também que receba mais dinheiro, né? Não tem um atestado ali, uma garantia que ela necessariamente vai ganhar mais. Então, teria que entender um pouco mais, conversar um pouco mais, que eu acho que é um pouco do nosso trabalho, né? Tanto o Gabriel lá nos testes vocacionais, eu também no meu processo, de entender, né? O que é importante para essa pessoa, o que ela valoriza, qual a aptidão que ela tem, quais são os sonhos dela, para ir ajudá-la a responder. Mas eu diria que ir apenas pelo salário é um ponto aí de atenção. E uma coisa que, assim, pela construção da frase, né? Você pode interpretar como se essa pessoa ela não tem ainda um entendimento nem da primeira nem da segunda sobre o conteúdo dessa faculdade, tudo que tem dentro dessa faculdade. Então, um dos processos também dentro de orientação vocacional, acho que tanto na psicologia quanto na parte de coaching e mentoria nessa parte, você tem que trazer um pouco de informação e de assessorar um pouco melhor essa pessoa. Como? Fazendo ela entender que, assim, não é, eu estou em dúvida entre psicologia e matemática. Você fala, peraí, né? Já começa a ficar mais complicado. E outra coisa é assim, você já olhou a grade curricular desses cursos? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, psicologia. Peraí, você olhou a grade? Aí a pessoa, eu sempre falo, vamos pesquisar sobre isso? Aí a pessoa vai lá, pesquisa sobre a grade e tal. Aí ela vê, não tem nada a ver muito comigo essas... Então, peraí, então não é psicologia, né? Ou então, às vezes, ela nem sabe o que significa uma matéria daquela grade. Vamos pesquisar o que é isso? Porque, às vezes, a pessoa simplesmente fica, é psicologia ou matemática, mas você não sabe o que tem dentro, né? Então, vamos aprofundar para você ter uma certeza melhor do que você está fazendo, né? É isso aí, olha que bate-papo enriquecedor. E nós vamos ver agora um trechinho do filme O Diabo Veste Prada. É clássico, né? Será que é assim que devemos encarar uma primeira entrevista de emprego? Roda o VT. Quanta delicadeza, só que não, né? Gente, e quantas pessoas também têm medo de se deparar com uma entrevista dessas? Para vocês, isso é real ou é só ficção? Olha, eu queria falar que... Queria uma coisa, mas não é, né? Eu queria falar que é só ficção, mas infelizmente nem sempre... As pessoas tratam bem a outra na entrevista. Ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas aí dos dois lados. Uma é da candidata, porque assim, pensa o seguinte, né? Falando do lado dela. Ela vai fazer a entrevista, ela não conhece a empresa, ela não conhece nada. Conhecer o gestor é muito difícil, né? Quem vai entrevistar. Mas é o interesse de conhecer um pouco a empresa que você vai num processo. Então, para o candidato, é importante... ler um pouquinho, entender qual é a empresa, até para, se alguém perguntar, ela saber falar o mínimo. Então, isso também demonstra o interesse. Do outro lado, que é da entrevistadora ali, né, é muito ruim ser tratado assim. Então, a gente não recomenda que faça isso com ninguém, até porque você é um cartão de visita da empresa, né, você como gestora. Então, não pode tratar desse jeito. Agora, eu não acho que acontece exatamente assim, mas, infelizmente, tem pessoas que são mais... rudes na hora de falar, isso é muito ruim. E é uma coisa também importante, porque
e isso acaba gerando ansiedade também nas pessoas que vão. Sim. Elas acham que é um teste de vida ou morte, sabe? Então, quando eu treino a galera para fazer a primeira entrevista ou alguma coisa do tipo, quando eu fazia a parte de entrevista, contratado para fazer entrevista nas pessoas, teste e tal, você tem que ter um perfil muito empático com a pessoa que está vindo, porque você não sabe da história de vida dela, você não sabe o que ela tem. Então, assim, o mínimo que você tem que ser é empático. Então, os selecionadores que estão vendo, eu acho que isso é o principal para você deixar a pessoa também tranquila para ela conseguir performar melhor na tua frente. Porque senão, você deixa ela super nervosa, e você vai fazer um monte de pergunta para ela, ela vai, meu Deus do céu e tal, e não vai fazer nada, né? Agora, o que a Valesca falou é hiper importante para o candidato. Agora, com Google, com internet, com tudo na sua mão, você vai para uma entrevista de emprego e não sabe nada da empresa, você está pedindo... para não ser... caras. Exatamente. Aí acaba sendo até uma... Isso eu brinco com as pessoas e falo, isso é autossabotagem, né? Eu tô indo para não ser aprovado, porque não sabe nem, às vezes a pessoa não sabe nem o nome inteiro da empresa. Você fala, meu Deus, como é que é isso? Né? Então eu vou revelar uma coisa para vocês, eu nunca falei isso na televisão brasileira, nunca. Mas eu vou revelar como é que foi comigo, como é que eu fui. Muita gente pergunta, como é que você foi parar na Rede Vida, padre? Eu fui contratado, dia 10 de maio agora, vai fazer 12 anos que eu tô aqui nessa casa, que eu amo, que é a minha vida. Mas a primeira entrevista foi com o diretor da TV, Luiz Antônio. Ele só faz, pelo menos naquela época, ele fazia 3 perguntas. Primeira, o que você mais gosta da Rede Vida? Ele perguntou para mim. Segunda coisa, quanto você quer ganhar? Terceira coisa, o que você vai fazer aqui? A hora que ele perguntou, só que eu não era mentiroso, era verdade. Ele falou, o que você mais gosta da Rede Vida? Eu já falei, o Pão Nosso, gosto de assistir o Pão Nosso, o Terço. Então, é uma coisa que já estava no meu coração e se eu não soubesse, eu ia pesquisar. Então, eu estou dando algumas dicas para vocês que vão passar por entrevistas de emprego, que vocês podem ser perguntados sobre isso. Ele foi muito direto. Então, ele disse, às vezes a pessoa fala, minha avó assiste a Rede Vida, minha mãe... Tá, mas e você? Você vai trabalhar, não é sua mãe que vai trabalhar, não é sua avó. E ele deixou isso bem claro para mim, anos depois. Foi de uma sinceridade, de uma honestidade muito grande. E aqui a gente cultiva a humanidade. Agora, essas são as dicas e uma experiência do que eu vivi. Só que eu me recordo que o meu tio falou uma vez para o meu avô o seguinte, é um truque psicológico. Aí o doutor vai poder falar se isso também é muito utilizado. Uma pessoa foi fazer entrevista para ser segurança. E aí quando ele entrou na sala, o gestor falou, fecha a porta. E ele olhou para trás, só que ele já tinha fechado a porta. O gestor falou, pode voltar, está reprovado, porque você não prestou atenção quando fechou a porta. Foi um truque psicológico ali. Isso é a história que eu ouvi em casa. Será que procede? Existe isso ainda, doutor? Esses truques psicológicos? Assim, esse tipo de coisa se fazia muito antigamente, quando você não tinha estrutura nenhuma de entrevista. Cada um fazia a sua, né? E aí era da cabeça, fazia uma coisa muito mais teatral até enfim, muito polêmico, né? Sim. O que a gente faz dentro de processo de seleção e tal é a parte de dinâmicas de grupo. Então, você entende basicamente o que aquele trabalho ou aquele cargo vai precisar em perfil comportamental, em habilidades, em soft skill da pessoa. E aí você cria dinâmicas para testar os candidatos. Então, você faz o questionário, tudo certinho, a entrevista, e depois quem passou da entrevista faz as dinâmicas para ver quem está mais apto ou não àquele cargo. Mas de longe não é essas dinâmicas, né, desse tipo assim de, nossa, é traumático, né? Não, são dinâmicas normais, muito relacionado com o dia a dia do trabalho da pessoa, né? O que ela vai performar lá dentro. Sim, né? E eu quero saber da Valesca. Será que ela viu uma situação já assim na vida? E se viu, como lidar com isso? E aí, Valesca? Eu já vi gestores querendo fazer esse tipo criar esse tipo de situação, né? Como você falou ali do exemplo do segurança e tal, né? Do teste. Eu não recomendo. A vez que eu vi, eu conversei recomendando que não seja feito isso. Porque não dá para você se basear com uma situação, colocar uma pessoa numa situação de estresse, sem conhecê-la, sem entrevistá-la, entender a carreira, as experiências. Eu acho que é nesse lado que o gestor, né, que a empresa tem que ir. Até porque a gente estava falando aqui no intervalo, a gente não conhece a história de vida, né, da pessoa. Então,
Tem gente que pode estar desempregado há tanto tempo, precisando de um emprego. Você vai fazer ela entrar numa sala, colocá-la numa situação desagradável e dispensar? Puxa, desumano, no mínimo desumano. É muito ruim e é a imagem que você está passando, né, da empresa que você trabalha. Então, não recomendo, de jeito nenhum. É isso aí, pessoal, mais humanidade. Vamos então agora a uma pergunta das pessoas que têm dúvidas e se comunicam com a gente. Olha a pergunta na tela. Tenho 40 anos e estou extremamente infeliz com a minha atual profissão. É tarde para recomeçar? Essa pergunta, lembro que eu também tinha perguntado no início, né? Mas e aí, 40 anos, a pessoa está infeliz, é tarde para recomeçar, doutor? Está na flor da idade, né? 40 anos está... basicamente o que a gente conversou, né? A partir do momento que ela... Olha a frase, né? Eu gosto de pegar a palavra, eu gosto de pegar extremamente infeliz. Você vai ficar mais quanto tempo vivendo nessa infelicidade? E uma coisa que é fundamental de entender, né, padre, que isso é interessante, a gente tem várias áreas dentro da nossa vida, vários espectros, né? E uma delas é o trabalho. Uma delas é o trabalho, é a profissão. E se você está extremamente infeliz na profissão, naturalmente isso vai transparecer, vai vazar para outras áreas. Então, às vezes, você tem um relacionamento bom. Sim. Só que você está extremamente infeliz dentro do seu trabalho. A tendência é que você comece a levar isso para o pessoal, para o relacionamento, para as amizades, comece a ficar mais estressado, mais irritado ou mais depressivo. Então, assim, é extremamente importante que você tenha um trabalho que faça sentido para você, que te traga felicidade, porque senão toda a infelicidade do teu trabalho, extremamente infeliz, vai trazer uma vida infeliz para você, porque você vai deixar de curtir os momentos que deveriam ser curtidos nas outras partes. Então, nesse ponto saia dessa profissão. Como é que você vai sair? Não é pedindo demissão hoje e já agora o que eu vou fazer? Não. Faça, que nem a Valesca tinha falado, um processo de passo a passo e desmamando, né, daquela profissão e já construindo uma outra que te traga a felicidade. Não pensa a princípio em dinheiro, mas o que vai fazer com que eu tenha mais bem-estar, né? É isso mesmo. E agora eu vou partilhar também agora mais uma pergunta e vamos ver. É uma dica? A dica é a seguinte, gente. Aqui, nessa câmera aqui. Podemos ver aqui? Isso. As dificuldades, porque a vida não é um mar de rosas. As dificuldades devem nos desmotivar? Você vai ver agora o historiador Leandro Carnal respondendo a essa pergunta. Dá uma olhadinha. Quando eu entrei na minha primeira faculdade e fui fazer uma licenciatura, ou seja, um curso que preparava para dar aula, eu não tinha certeza de tudo que eu encontraria. Todo mundo dizia que a profissão era muito difícil. Minha mãe profetizou, e eu acho que ela tinha, de acordo com os dados disponíveis na época, uma certa razão. Ela disse que eu iria passar fome. Minha mãe profetizou que eu estava na carreira errada. Ela não estava equivocada no sentido de que é uma carreira árdua, mas exatamente eu pego o meu exemplo para falar que a partir da sua paixão pelo que você faz, a partir de uma dedicação exemplar, a partir de um conhecimento superior, a partir da vontade de pegar o conhecimento, de ser o melhor na sua área, você faz o campo que você desejar. Uma escolha bem feita muda toda a sua vida, mas não é apenas uma escolha naquele momento. Ela vai ter que ser renovada diariamente, vai ter que ser renovada com constância. Senão, você não pode ter sucesso, porque um dia passou em vestibular. Você vai ter sucesso porque a vida, especialmente a do futuro, vai ser um vestibular por dia. Doutor, o que o doutor acha disso? Primeiro, eu falar que eu tive o prazer de ter aula com o Carnal e eu acho ele fantástico. E esse ponto que ele fala é fundamental e eu trago isso para todos os meus pacientes, não só na parte de orientação vocacional, que nós somos feitos de decisões que a gente toma. Então, nossa vida é direcionada para caminhos que a gente decide. E toda decisão tem um preço a pagar. Sim. Toda decisão. E cada decisão você fecha outros caminhos possíveis para seguir aquela decisão. Então, o ideal é você sempre, antes de tomar uma decisão hiper importante, entender que, assim,
quais são os preços a pagar dessa ou dessa decisão e se eu estou disposto a pagar esse preço. Porque até a gente atingir o que a gente almeja, o que a gente busca, a gente vai passar por dificuldades, por testes. Então, assim, é um preço que vale a pena ser pago por mim, pela minha energia, pelo meu foco, ou não, ou é muito, é exagerado. Então, no final da minha vida eu vou ter dinheiro, mas não vou ter felicidade. Então, não vale a pena pagar esse preço. Então, isso é interessantíssimo de você colocar na mente das pessoas, porque isso faz a diferença. É verdade. E, inclusive, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, como eu falei, não faz mais que 12 anos. Quando eu estava no ensino médio, todos os meninos queriam ser jogador de futebol. Eu, particularmente, eu sou exceção porque eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de jogar futebol. Gostava mais de ler, minha paixão era ler e ver televisão. Televisão sempre foi minha paixão. Eu queria ver número de Ibope, queria assistir Silvio Santos, é isso que eu mais gostava na vida e até hoje eu gosto, amo isso. Mas todo mundo queria ser jogador de futebol, isso para os meninos. As meninas que eu lembro queriam ser modelos. Quais são as profissões, Valesca, doutor, Gabriel, as profissões que mais estão hoje sendo procuradas, que as pessoas mais têm sonhos de ser? Existe um número, né? Um número, pelo menos uma predileção, não tem? Sim. Essas profissões da época, é engraçado, né? Cada fase, em cada época, alguém tem um sonho, Isso. né? Eu ainda acho que o jogador de futebol ainda continua, né? Continua. Eu entendo que sim. Mas hoje, quando a gente olha na era digital, então tem novas profissões que quando era criança, quando você era, não tinha, né? Então, a parte de trabalhar no digital não existia, né? Não tinha mídia social. Então, hoje o leque de profissões, ele cresceu bastante, muito relacionado à tecnologia. Então, tem influenciador digital, né, que a gente vai falar, tem pessoas de social media, então, que trabalha com isso, está crescendo bastante. Então, tem muita coisa nova, isso é muito bom. E para as meninas, doutor, também acho que para as meninas tem alguma profissão que elas mais querem? Olha, acaba sendo esse padrão antigo, né, de modelo ou não sei o quê. Isso eu acho que é bastante ultrapassado pelo que as mulheres estão cada vez mais conseguindo na sociedade. Eu acho que isso é importante, né? De entender que elas têm um papel fundamental igual ao do homem em qualquer profissão que elas almejem. Então, dentro disso, parou de se pensar um pouco em profissões específicas de mulher, como antigamente se pensava, para agora qualquer área é uma área interessante para a mulher. Então, o que eu vejo dentro do meu consultório e tal é muito amplo o processo. Tem mulher que quer fazer uma coisa que você fala assim, nossa, sério, né? Eu nunca vi uma mulher fazendo isso. Mas ela quer e ela pode fazer isso, né? Então isso que é o bacana. Agora, essas profissões, por exemplo, eu quero ser jogador de futebol e tal, isso é muito... infelizmente, é muito direcionado mais para o público mais carente, né? Que aí tem aquela visão de, nossa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou igual na parte das mulheres, eu quero ser, sei lá, qualquer coisa que tenha aquela fama e dinheiro. Na minha época também, é modelo. A menina queria ser... Atriz, né? Atriz. Isso, Então, mas é muito relativo, né? E quando você pega a classe social um pouco mais baixa nesse sentido, eles têm mais essa predileção por algo que gere fama e dinheiro, sem entender muito bem a dificuldade que para chegar nisso. Porque não é só habilidade, mas é uma mistura de muita coisa, inclusive sorte. Exatamente. Né? E, aliás, a gente está falando aqui das novas profissões. Todo mundo, gente, hoje, quer trabalhar, quer ser youtuber. Quanta gente quer ser youtuber? Porque acha que vai ganhar rios de dinheiro. Não é assim, não. O padre, por exemplo, eu produzo muito conteúdo no YouTube. Não é assim, não. A realidade é outra. A gente tem que fazer passo a passo ou quer ser influenciador digital. Aliás, a pergunta é essa que eu faço para vocês. Está até na tela. Profissão influenciador digital. É a melhor profissão ou é só uma ilusão? O que vocês acham? A melhor profissão para quem, né? Boa. Tem que se perguntar isso. E querer ser influenciador por querer... Tá, mas você tem aptidão, você gosta de falar, você faz bastante vídeos, né? Tem bastante gente que faz, eu faço alguns também. É algo que você vai treinando, vai se desenvolvendo. Você fez o primeiro, você olhar o primeiro, você fala, nossa...
Nem quero lembrar disso. A gente nem quer olhar, né? Não. Mas é algo que você tem que treinar, porque senão parece muito fácil, né? Vou fazer um vídeo, vou ficar famosa, vou ter milhões de visualizações e é minha profissão. E não é assim. Como qualquer profissão, ela tem que ser construída. Ninguém vai virar um grande influenciador do dia para a noite. Vale para influenciador e para qualquer profissão. É investir nisso, é estudar, é ir melhorando e assim, influenciador do quê também, né? O que você quer influenciar? É boa, exatamente. O que você quer influenciar, o que você faz. Uhum. Né? Você é exemplo disso e assim por diante. Então... Por que, doutor, será que todo mundo quer ser... Todo mundo, claro, a gente está generalizando, mas uma parcela inexorável, não tem sombra de dúvidas, quer ser influenciador digital. Principalmente adolescente, né? Adolescente, porque nasceu já nessa época digital, né? Então, respira isso o tempo inteiro. E aí vê nesses processos, nesses influenciadores digitais, aquilo que a pessoa de classe social mais baixa vê no jogador de futebol. Aquela coisa de fama, de dinheiro, né? Só que ela não entende que, por mais que seja influenciador digital ou qualquer outra área, ela tem que ter um esforço grande, por exemplo, no YouTube, né? Sim. Fazer vídeos e tal. Para você ter um crescimento de visualização e tudo mais, nós tem que fazer um monte de vídeo que tenha qualidade, que seja bacana das pessoas verem e ouvirem, para você lá na frente ter uma influência nessas pessoas que buscam isso. Não é de um dia para o outro, eu vou fazer um vídeo, eu vou estourar. Né? E isso acontece com muita gente, principalmente de influenciador digital, esse tipo de coisa. A pessoa, ela quer, aí ela se programa para gravar, compra lá a câmerazinha, não sei o quê, aí grava 6 vídeos e fala, não tive visualização, desiste. É verdade. Aí fala, não é para mim e tal. Mas é tudo assim, perseverança, consistência, é o fator primordial para qualquer área que você queira atuar, né? E o que a Valesca falou é hiper importante, né? Influenciador de quê? Exato. Porque às vezes a pessoa não tem nada para se influenciar, para influenciar as outras pessoas, e ela acaba influenciando coisas que você fala, meu Deus, ela está influenciando de uma forma negativa as pessoas, né? Infelizmente... Como tem isso? Aliás, basta abrir o Instagram, eu fico tão triste quando eu vejo isso. Alguns meninos aí, até com 14, 15 anos, meninas da mesma forma, estão influenciando porque estão dançando. E às vezes com roupas inadequadas. Gente, mas tem que estudar, tem que influenciar de maneira positiva. Conteúdo, né? Ter conteúdo, não só fazer uma coisa que ali acabou e acho que já está tudo pronto. Não é só beleza, tem que ter conteúdo. Pelo menos é o que eu penso. É o que eu penso. Gente, o nosso bate-papo está muito bom. Eu quero fazer mais vezes. Eu gostei tanto. E eu acho que o público também quer entrar em contato com vocês. Então, deixa eu passar primeiro aqui e confirmar se é assim mesmo. Valesca, você tem um Instagram, é @Valesca? Isso. @Valesca. Está aparecendo na tela o telefone de contato. Você que viu o brilhantismo da Valesca, está aparecendo aqui na tela o telefone para você entrar em contato. Tem também o e-mail, isso o pessoal está anotando, agora vai aparecer o e-mail. O e-mail é contato@valescachagas.com.br. E no LinkedIn, Valesca Chagas. Valesca Chagas também. Maravilha. E procura no Instagram, no LinkedIn. Gente, vamos conversar. Pode correr lá. Agora, o doutor que tem cadeira cativa também aqui na casa, não é a primeira vez. Não. Hoje é a primeira vez só da gente. O doutor... Não, ele é conhecido. O doutor podia fazer o programa também. O doutor, ele tem o Instituto gabrielmonteiro.com.br. É muito acessado, né? Todo mundo que assiste o Bendita Hora está conhecendo. O contato também, número de telefone é 11 9, é fácil esse aqui, 5454 4406. E o Instagram também, né, doutor? Gabriel Monteiro, _oficial. Isso. Maravilha. A gente quer agradecer muito a presença de vocês. Espero que eu tenha também o prazer de entrevistá-los e bater papo com vocês numa outra oportunidade. Muito obrigada, adorei. É muito bom.